Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso do Zero Aprovação, Termodinâmica para Engenharia. Meu nome é Danilo e, em conjunto com o PR, gostaríamos de dizer que é uma grande satisfação ter você aqui conosco. Nosso objetivo é trazer uma didática diferenciada, uma série de resolução de exemplos, exercícios e aplicações também para que você possa ter o melhor entendimento desse conteúdo que é tão importante para a área das engenharias. Na aula 1, então, serão apresentados fundamentos e conceitos da termodinâmica, com objetivos de começarmos a construir um vocabulário que permita ter um melhor entendimento deste conteúdo e realizar análises mais precisas futuramente. Começando então pelo que é a termodinâmica. A termodinâmica é a ciência que estuda aspectos relacionados aos diferentes tipos de energia e suas formas de conversão. Pela termodinâmica englobar uma grande quantidade de informações, aqui serão apenas apresentados conteúdos introdutórios, mas que servirão de base para seus estudos mais avançados, caso tenha interesse ou necessidade. Na termodinâmica haverá interesse na transformação de energia, ou seja, a energia em movimento, assim como nos estados inicial e final dessa transformação de energia. Isso pode ser mostrado esquematicamente da seguinte forma: existe uma determinada quantidade de energia que nesse momento inicial não é detalhado qual tipo de energia e posteriormente um mecanismo de transformação de energia, mas há um estado inicial 1 e um estado final 2, por onde justamente haverá essa transformação de energia, como demonstrado esquematicamente. Qualquer substância é composta por moléculas, mas aqui não iremos nos preocupar com aspectos microscópicos, ou seja, não iremos nos preocupar com as movimentações e comportamento das moléculas, que é estudada pela termodinâmica estatística, e sim iremos realizar análises macroscópicas, que é denominado de termodinâmica clássica e se caracteriza por ter a abordagem mais geral do sistema. Pela termodinâmica, envolver qualquer aspecto relacionado à energia pode ser encontrada facilmente no cotidiano, como exemplo o refrigerador, o ar-condicionado. Ambos equipamentos possuem um princípio de funcionamento muito parecido. Motores a combustão interna que utilizam etanol, gasolina, diesel, é encontrado em motos, carros, caminhões, ônibus. O chuveiro, utilizado durante o banho, assim como a panela de pressão, que tem como objetivo cozinhar os alimentos mais rapidamente. Todos esses dispositivos funcionam baseados em princípios da termodinâmica. Quando é realizado um estudo, pode-se ocorrer o caso de ter regiões muito complexas, com muitas informações ou até falta de informações em determinadas condições. Com isso, determinar uma região de estudo é de grande importância. Nessa situação inicial, será apresentado o par cilindro-pistão, que é um par simples, mas que tem grande utilidade para a apresentação de conceitos e entendimento deles. Então, aqui é demonstrado o cilindro, que é toda essa região, e o pistão, apresentado aqui. O sistema vai ser justamente a região de interesse e no qual delimitamos de modo a realizar estudos para descobrirmos as informações desejadas. Então, geralmente o sistema é delimitado através, como mostrado aqui, de uma linha tracejada. Já a vizinhança vai ser a região externa ao sistema, ou seja, tudo que for externo a essa região delimitada aqui é considerado como vizinhança. E além disso, há também a fronteira, que é uma barreira imaginária, ou seja, ela não possui nenhuma dimensão, que delimita o sistema e por onde ocorrem as interações com as vizinhanças. Então, é através justamente da fronteira que vai haver tanto a entrada como a saída de energia do sistema. Existem basicamente dois tipos de sistemas. O primeiro é dito sistema fechado e tem como principal característica nele existir sempre a mesma quantidade de matéria e permite que ocorram transferências de energia através das fronteiras. Bom, esse é exatamente o caso anteriormente apresentado. O que acontece? O pistão ele vai justamente confinar todo o fluido aqui no interior. E já salientando, o fluido é tanto líquido como gás.
Então, o pistão ele impede que, por exemplo, o ar, vamos supor que aqui no interior existe a presença de ar, ele escape aqui para fora desse sistema. Então, não importa se o pistão subir ou descer, haverá sempre a mesma quantidade de matéria. No sistema fechado também pode as fronteiras se movimentarem, como por exemplo num processo de compressão. Aqui será apresentado um novo sistema, onde pode-se demonstrar dois tipos de fronteira neste caso. Existe a fronteira fixa e a fronteira móvel, que se movimentou ao longo desse processo de compressão. Haverá ainda contendo sempre a mesma quantidade de matéria no interior do sistema. O outro tipo de sistema é chamado de sistema aberto ou até mais conhecido como volume de controle. E agora nesse tipo de sistema, agora existe sim o fluxo de massa através das fronteiras, assim como o fluxo de energia. Então, como exemplo, aqui é demonstrado o par turbina-gerador. Essa configuração é muito usada em termoelétricas, por exemplo, para a geração de energia elétrica. Definindo inicialmente o sistema, e só para realçar, esse par será muito estudado futuramente nesse curso, e justamente com o intuito de apresentar toda a parte de simbologia e outros aspectos já está sendo apresentado aqui para gerar maior envolvimento seu com o conteúdo. Então, foi delimitado o sistema da seguinte forma. E neste dispositivo há justamente a entrada ao fluxo de massa, apresentado aqui com vazão mássica, que é o M ponto, no estado inicial 1, e o fluido deixará esse equipamento, vazão mássica 2, estado final. O que acontece? O que a turbina justamente faz? Aqui o fluido tem uma grande quantidade de energia e aqui no estado 2 ele possui uma menor quantidade de energia. Então a turbina retira uma parcela dessa energia para justamente girar o gerador e com isso ter a geração de energia elétrica. O mesmo sistema pode ter diferentes fronteiras. A escolha é livre e deve-se optar pelo volume de controle que facilite a análise, ou seja, em função das informações conhecidas ou em função das informações desejadas que se deseja descobrir, o sistema será escolhido, pois pode facilitar ou até dificultar uma análise. Mas com relação a isso, fique tranquilo. Aqui será realizada uma série de exemplos, assim como será de maior importância ainda que você faça exercícios, que a prática vai trazer dúvidas e, consequentemente, possibilitará que você tenha um melhor entendimento de como escolher o melhor sistema para a sua análise. Só salientando, aqui é uma fronteira do sistema por onde está ocorrendo o fluxo de massa, aqui é outra fronteira, e aqui também é outra fronteira, onde o sistema está cortando o eixo. Aqui é o eixo que conecta a turbina ao gerador. Então, outra possibilidade seria ter o sistema da seguinte forma, como demonstrado aqui. Daqui a pouco, uma informação conhecida é justamente a quantidade de energia elétrica que deve ser produzida. E conhecendo esse valor, será necessário determinar a vazão máxima para uma determinada quantidade de energia em função das características do fluido que deve-se ter para ter essa geração de energia desejada. Ou, enfim, dependendo da necessidade, será o escolhido tipo de sistema. Propriedades. A propriedade é uma característica do sistema, no qual haverá um valor atrelado a uma unidade. Pode-se atribuir um valor a um ponto no interior do sistema, visto que apesar dos sistemas serem contidos por moléculas, existem espaços entre elas, mas aqui é considerada a hipótese do contínuo, onde para cada ponto dentro do sistema pode ser considerado um valor de propriedade. E seu valor independe do que aconteceu previamente com o sistema, ou seja, naquele determinado ponto de análise, se ocorreu um aumento de temperatura, diminuição, aumento de pressão, enfim, qualquer aspecto que tenha acontecido, não há importância. O que vale é justamente no momento da análise, da medição ou do cálculo. Como exemplo de propriedades, pode citar a temperatura, a pressão, massa, volume, entre muitas outras que serão apresentadas ao longo do curso.
Para exemplificar um pouco melhor isso, vamos considerar uma sala de aula, onde é apresentada aqui uma vista superior. Por exemplo, aqui é a porta dessa sala de aula. Pegando dois pontos dessa sala de aula, onde vai ser o nosso sistema, vai ser a nossa sala de aula. Pegando dois pontos, onde o ponto 1 tem uma pressão 1, uma temperatura 1, e o ponto 2 tem uma pressão 2, uma temperatura 2. Neste caso, a pressão será a mesma, visto que há pressão atmosférica em toda a sala. Contudo, a temperatura ela pode e deve ser diferente até. Por quê? Por exemplo, aqui na frente da sala pode haver a presença de um ar-condicionado, está mais perto da porta, a maior concentração de pessoas, e essa temperatura pode ser menor que, por exemplo, a encontrada mais ao fundo da sala, onde há maior número de pessoas, talvez tenha mais janelas fechadas, enfim. Então, os valores de temperatura, propriedades, elas podem ser diferentes ponto a ponto. Existem basicamente dois tipos de propriedades. A primeira é chamada de propriedades intensivas e se caracteriza por serem independentes da massa ou da forma do sistema. Pegando a sala de aula anterior, considerando a temperatura, vamos supor que essa sala está a 20 graus Celsius. Caso a sala de aula ela venha a ser dividida ao mesmo, a propriedade não irá se alterar, como mostrado a seguir. Então, ocorreu a divisão dessa sala de aula e aqui a temperatura 1 vai continuar sendo 20 graus Celsius e a temperatura nesse, pegando outro ponto, será 20 graus Celsius, ou seja, pode-se dividir essa sala em quantos pedaços quiser. Se quiser dividir mais um pedaço aqui, aqui será 1,3, né? E a temperatura também será de 20 graus Celsius. Outro exemplo de propriedade intensiva é a pressão. Em seguida, também existem as propriedades extensivas e agora elas são dependentes da massa ou da forma do sistema. Então, usando o mesmo exemplo anterior, além de usar a temperatura, vamos considerar agora a massa dessa sala de aula, a massa de ar no caso. Ao se dividir essa sala, o que irá acontecer? Agora não existe o mesmo valor de massa nesse pedaço, existirá apenas, no caso dividido ao meio, metade da massa inicial. Assim como nesse pedaço inferior aqui, haverá a metade da massa inicial. Ou seja, à medida que eu vou dividindo em pedaços, o valor da propriedade, no caso massa, vai se alterando. Outro exemplo de propriedade extensiva é o volume. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.